Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Hoje é dia de Neurociência na Veia, sua dose de terça-feira de neurociência direto para o cérebro, né? Porque tudo que vai pela veia, dá uma passadinha. Bom, não vou explicar isso agora não. Depois você estuda circulação sanguínea, mas a sua dose de neurociência na veia hoje, de uma certa forma, complementa o vídeo da semana passada, não porque a gente vai voltar a falar das ondas cerebrais e tal, que foi um tema que as pessoas realmente gostaram bastante, mas porque eu quero avançar um pouquinho para que você compreenda como é que dá para a gente fazer uma análise de qual atividade cerebral nós estamos observando quando fazemos um registro eletroencefalográfico, né? Eh, no vídeo passado eu contei para vocês que a gente poderia avaliar, por exemplo, um foco epilético, que a gente poderia perceber alguma atividade, errática no cérebro, através do eletroencefalograma, mas à medida em que nós fomos desenvolvendo a técnica do eletroencefalograma, né, nós enquanto, humanidade, né, eu particularmente nunca trabalhei especificamente, com pesquisa em eletroencefalograma, mas obviamente observo todo o desenvolvimento dessa área e o caminho natural para o desenvolvimento das pesquisas usando eletroencefalograma foi justamente aumentar a quantidade de eletrodos que seriam usados de forma simultânea. Para vocês terem uma ideia, lá nos primórdios, usava-se uma testagem eletroencefalográfica com 16 canais. Na verdade, eram 12 eletrodos que efetivamente estavam registrando a atividade cerebral, e outros 4 eletrodos para pegar outros parâmetros, como o movimento dos olhos, movimentos musculares, atividade cardíaca e também atividade respiratória, né. Hã, à medida em que a gente foi evoluindo, a gente começou a ter aquelas touquinhas com um monte de eletrodos, né, que você vira e mexe vê aí nas nos vídeos, né, que falam sobre isso, e essas touquinhas chegam até 128 eletrodos, né. Qual que é a vantagem de você ter um maior número de eletrodos quando você faz um eletroencefalograma? É justamente porque cada um dos eletrodos vai acabar, fazendo o registro da atividade elétrica de uma área um pouco menor. Quando você usa um número baixo de eletrodos e você espalha eles pelo escalpo, né, pela pele que recobre a calota craniana, né, o osso, quando você coloca esses eletrodos ali na pele, se você tem poucos eletrodos, o que acaba acontecendo? Um eletrodo acaba registrando uma área maior, porque o registro é sempre a diferença entre a atividade entre 2 eletrodos. Então, se você tem os eletrodos muito distantes um do outro, a atividade que você vai medir é a atividade, daquele campo maior. Quando você coloca mais eletrodos, você consegue, ter um registro mais apurado. E a partir do momento em que a gente começou a ter registros mais apurados, a gente começou a ter alguns, bons insights, não é, sobre os modos de ativação do cérebro. E aí vale a pena a gente destacar que a gente conseguiu diferenciar o trabalho de 2 redes funcionais que são praticamente opostas do ponto de vista de como operam no processamento da informação. A primeira delas, e que quem sabe seja mais fácil da gente entender, é a chamada rede executiva. Então, quando nós estamos debruçados sobre um problema, tentando resolver um problema, atentos a alguma coisa, realmente, né, empenhados na solução de alguma questão, ou de um pensamento, ou de uma compreensão de alguma coisa, nós estamos usando essa rede executiva. A rede executiva ativa áreas que estão nas regiões mais laterais, mais externas do cérebro, né. Então, é uma rede que vai passar por áreas corticais que estão mais, externas, né, que estão mais nas porções mais de fronteira, vamos dizer assim, do córtex e, portanto, também são áreas cerebrais que, do ponto de vista evolutivo, apareceram de forma mais tardia. Né? Então, por exemplo, o córtex pré-frontal dorso-lateral, que está muito relacionado com as funções executivas que vira e mexe a gente fala sobre elas aqui no canal Nada Trivial, né. Depois você tem, regiões do córtex que são regiões de processamento
terciário de informações, né. Então, são áreas que já estão congregando diferentes sinais, por exemplo, visuais, auditivos, somestésicos. Então, justamente essas informações necessárias de ambiente para que eu possa resolver ali alguma questão. Depois, áreas relacionadas à memória mais declarativa, regiões do lobo temporal lateral, que estão muito relacionadas com os meus repertórios, as coisas que eu sei, né? Então, quando eu preciso trazer tudo isso à tona para resolver alguma questão, essa rede executiva é mais ativada. Depois, quase que em oposição a isso, ainda que não exista exatamente né, não é exatamente o oposto, é só uma outra rede, você tem a ativação da rede modo padrão, né? É uma tradução em português, em inglês é rede default, né? É default mode que se chama, né? Eh, e essa rede de modo padrão, ela está muito associada com uma certa, sabe, um momento, assim, de divagação, quando você não está efetivamente pensando em nada, mas está pensando em tudo ao mesmo tempo, e os pensamentos são, hã, substituídos um pelo outro, e você vai de uma correlação a outra, e pula de um galho para outro, e vai pensando uma coisa, outra coisa, daqui a pouco você está pensando uma coisa completamente diferente, que você tem até dificuldade de saber como é que você saiu de A e foi parar em B, né. Esses momentos, e que inclusive são momentos que são tidos como criativos, né, momentos onde você tem sacações que você não tinha tido antes, são justamente esses momentos em que a gente não está fazendo nada especificamente e, ao mesmo tempo, o cérebro está fazendo tudo, porque ele está livremente, né, sendo ativado a partir de regiões que, quem sabe, tenham alguma pré-ativação. É difícil explicar isso, mas vamos pensar que você viu um filme, né? Ontem à noite, e tal, você estava vendo um filme. E aí, hoje de manhã, quando você acorda, no momento que você está tomando café, tal, de forma meio, né, despretensiosa ali, deixando a cabeça divagando, você se recorda de cenas do filme e correlaciona com coisas que você, pensa sobre aquilo, de forma bem livre, livre associação. Você está ativando a rede modo default. Outra coisa é você dizer assim: "Não, não, eu quero te contar um filme que eu assisti ontem, que foi muito legal", e você para e começa a prestar atenção e buscar na memória os detalhes do filme. Ali você está na rede de modo executiva. Pensa que pegou a diferença? Bom, a rede modo padrão, diferentemente da rede executiva, ela ativa áreas que estão mais no centro do cérebro, que são mais centrais, mais mediais, portanto, envolvem algumas áreas do sistema límbico, algumas áreas do córtex pré-frontal mais medial e mais ventral, né, que tem uma carga emocional muito forte. Então, dá para a gente fazer uma associação relativamente tranquila de que a rede modo padrão é mais guiada pelas dinâmicas que você tem como valências emocionais, experiências que você teve e tal. Já a rede executiva requer um pouco mais de intencionalidade consciente, um certo direcionamento. Mas o mais legal é justamente como é que a gente passa de uma para outra, que aí entra a chamada rede de saliência. Como é que é isso, Carla? Se a rede de saliência não estiver ativada, quer dizer, nada no ambiente externo ou interno chama atenção e puxa todo o seu processamento para aquela direção, se isso não estiver acontecendo, o resultado é que a rede modo padrão vai ficar brincando de pensar, né? Livre, leve e solta, sem um direcionamento específico. Mas, se acontece alguma coisa, se você recebe um estímulo, se te falam alguma coisa, ou até mesmo se você se lembra de algo que precisa da sua atenção, você fala: "Nossa, esqueci de ligar para fulano", ou "Esqueci de comprar tal coisa", ou "Esqueci de pagar aquela conta". Obviamente, quem te trouxe isso foi a rede modo padrão, mas tão logo surge alguma coisa que precisa da sua atenção, a rede de saliência joga o processamento para a rede executiva. E aí, a rede executiva vai tentar resolver aquela questão, criar ali um processinho para poder dar conta daquilo que você está precisando dar conta, né? E aí, tão logo você resolva isso, a rede de saliência diminui a sua necessidade e você pula de novo para a rede modo padrão, né? Curiosamente, as pessoas às vezes me perguntam assim: "Bom, então alguém que tem TDAH, alguém que tem transtorno atencional, alguém que tem dificuldade de manter a atenção, é porque está muito tempo na rede modo padrão?"
Olha que coisa louca, não é bem assim. Porque justamente o fato de você ter um transtorno atencional pode causar, na verdade, a perspectiva de você ativar a rede executiva de forma pouco, eficiente. Então, ainda que você esteja tentando manter a atenção e focar e resolver um problema, isso não está sendo eficiente. Então, não é porque você está na rede de modo padrão, é porque você está oscilando a sua atenção, às vezes entre diferentes problemas, sem efetivamente conseguir resolver nenhum deles. Então, é muito mais um problema da rede executiva do que da rede modo padrão. E aí, quando o indivíduo realmente está mais relaxado, não precisa resolver nada, ele entra no processamento da rede modo padrão, como, qualquer pessoa. Mas o grande problema de quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é poder usar a rede de saliência para produzir uma ativação da rede executiva, para justamente ter foco, manter-se tenaz, né, manter-se ali proativo na solução ou na no término ali de alguma tarefa que está sendo executada. Gostou de conhecer um pouquinho desse processo? Muito legal, né? E o que nos permitiu fazer isso foi justamente melhorar a forma como a gente captou esses sinais eletroencefalográficos, inclusive associando o sinal a outras, ferramentas de, percepção de ativação cerebral, como é o caso da ressonância magnética funcional, né? E hoje você tem, inclusive, experimentos muito elegantes, muito bem desenhados, que misturam essas 2 técnicas. Você faz a ressonância funcional e, ao mesmo tempo, você faz um registro eletroencefalográfico. E aí a gente consegue desvendar uma porção desses processos funcionais cerebrais, o que tem levado a neurociência muito à frente. E você aqui, no Nada Trivial, fica sabendo de todos esses detalhes em primeira mão. Quero te chamar a atenção para o fato de que a empresa de cursos na qual eu costumo dar, né, os meus cursos há mais de 10 anos, o Instituto Conectomos, está encerrando as atividades de cursos livres agora no final do mês de outubro. Então, cursos como Imersão em Neurociência, o Neurociência aplicada ao ambiente corporativo, que eu dei durante muitos e muitos anos, né? Por exemplo, Imersão em Neurociência, que é um curso de 24 horas, sexta, sábado e domingo, que pode ser feito tanto presencialmente quanto no seu formato online, é um curso que eu já tive mais de 40 turmas, né, com muitas pessoas. É um grande prazer para mim, poder falar desse histórico. Mas o Instituto Conectomos vai encerrar as atividades de cursos livres para se dedicar exclusivamente à pós-graduação. E eu vou nessa junto com eles, até porque eu também já estou ficando bem cansadinha desses cursos mais longos, de final de semana inteiro. Muitas vezes não consigo nem voltar para casa direito de tão cansada. Então, né, a idade pede que a gente entenda os limites e eu vou reduzir a atividade desses cursos livres mais intensos. Então, se você tem desejo de fazer algum desses 2 cursos, é importante que você saiba que em outubro nós teremos as 2 últimas turmas, tanto do Imersão em Neurociência quanto o Neurociência aplicado ao ambiente corporativo. E eu quero te convidar a participar dessas turmas, porque é a última chance de você poder, numa forma livre, sem ser uma pós-graduação, estudar neurociência comigo. Se esse é um desejo que você tem, eu digo para você se apressar, porque de fato a gente está encerrando as atividades do Instituto Conectomos no formato de cursos livres, e algumas dessas coisas vão para a comunidade inédita, que você já sabe, você que me acompanha aqui sabe que a gente está alimentando e, né, fortalecendo uma comunidade de gente interessada, de gente que está afim de desenvolver mais conhecimento sobre neurociência para diferentes fins, né? Então, eu te convido também a conhecer a comunidade inédita e se juntar a nós. Se você gostou de aprender mais sobre essas dinâmicas do cérebro, curte o vídeo, né? Compartilha com quem você acha que pode se beneficiar ou dá aquele valeu para essa turma incrível que me ajuda a produzir esse vídeo, porque tem muita gente envolvida para que a gente possa entregar isso com esta qualidade de áudio e vídeo do querido Rui Carmo da Coplane Filmes, a quem eu deixo um super abraço aqui no vídeo. E para você, um abração, te espero no próximo. Até!